Boa tarde. Eu preciso primeiro agradecer o convite do TEDx, parabenizar também toda a organização. As palestras que a gente vem assistindo estão ótimas. E eu adorei o convite de poder falar com vocês de algo que eu considero que é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer na vida, tanto para ela mesma quanto para a sociedade em que ela vive, que é ler por prazer. Ler por prazer é algo que só quem gosta mesmo, só quem faz essa experiência sabe o quanto é engrandecedor, quanto é empoderador ter essa leitura por prazer. E se alguém de vocês, eu tenho certeza que alguém aqui ainda não gosta de ler por prazer, talvez ainda não tenha encontrado o estilo de livro certo para fazer. É que nem aquela história do príncipe que não procurava desesperadamente por uma pessoa que encaixasse seu sapatinho de cristal. Vocês sabem essa história, até melhor do que eu, algumas pessoas, mas essa é uma comparação que eu faço. As pessoas que não gostam ainda de ler, e eu tenho certeza que a partir de hoje a gente vai tentar melhorar um pouco essa relação de vocês com a leitura, é porque ainda não tenho certeza que ainda não encontraram o estilo de livro certo, ou aquele livro que encanta de verdade e que vai fazer com que vocês queiram chegar ao final daquela história sem parar e vão reclamar de alguém que atrapalhar vocês. O motivo por que as pessoas podem não gostar de ler ainda, ou ainda não acharam o seu estilo de livro preferido, tem diversas explicações. Mas eu costumo contar uma historinha que ela pode ter dois finais, e que ela tenta resumir um pouco de como seria a relação de uma pessoa quando ela quer ler algo, e ela é uma criança ou uma pré-adolescente. Vou chamar a nossa personagem de Camila. A Camila, ela ainda não se encantou tanto com a leitura, mas ela assistiu a uma série ou um filme sobre vampiro. Ela chegou, assistiu aquela série, esse filme, e adorou o tema. Ela ficou louca e está procurando loucamente achar um livro sobre vampiros. Ela chega com o pai dela e pede: pai, me leva numa livraria, porque uma amiguinha minha do colégio disse que tem um livro muito legal sobre vampiros. Tá bom, minha filha, vamos lá. O pai leva ela à livraria da Fox, que é uma livraria muito legal aqui de Belém e que eu recomendo as pessoas a visitar. Ela chega lá na livraria e chama o vendedor de livros, que uma boa livraria tem sempre um bom vendedor de livros, e pergunta: você pode me indicar um livro sobre vampiros? Sim, claro. Ele pega vários e ela consegue separar dois títulos que são mais destacados. Um é o Vampiro Bobo, que é o da saga Crepúsculo. Prestem atenção que eu fiz as aspas, é só porque é uma maneira de se expressar. E o Vampiro Clássico, que é um Drácula de Bram Stoker. Ela pega os dois na frente e começa a analisar qual dos dois ela vai gostar. E aí começa uns dois finais alternativos da nossa história. O primeiro final alternativo é quando ela chega com o pai e fala: pai, eu quero ler a saga Crepúsculo, porque eu me identifiquei mais com os personagens, eu acho que os personagens eles são da escola, eu sei que tem uma série, eu vou adorar ler esse livro, então eu quero comprar a saga Crepúsculo, esse livro aqui. O pai vai: tudo bem, minha filha, respeito a sua decisão, vamos comprar. O pai compra esse livro, a menina chega na casa dela, a Camila, devora o livro, se apaixona por literatura de vampiros e diz: agora eu quero outro. E para quem sabe, esse livro ele tem uma série de outros livros e ela provavelmente vai ler esses outros livros, vai devorá-los e quando terminar essa série, ela vai olhar: será que eu quero continuar lendo vampiros? Porque agora eu posso ler outros livros. Posso ler Anne Rice, posso ler Bram Stoker, posso ler livros sobre lobisomens, por exemplo. Eu posso ler literatura fantástica, porque esse tipo de livros ele tem um pé na literatura fantástica. Esse é o final alternativo. Conseguimos apaixonar a Camila pela literatura. O outro final alternativo: pai, eu gostaria de levar o Saga Crepúsculo. O pai diz:
Você está louca? Você está brincando comigo? Você vai levar essa porcaria? Esse livro de vampiro bobo? Você tem que ler um clássico. Você tem que levar o Bram Stoker. Você não pode ler esse tipo de livro que a sua amiga lê, porque isso não presta. Você não pode ler esse tipo de livro. Você tem que ler o clássico. Então vamos levar, e não me venha mais com conversa, a gente vai levar o vampiro clássico do Bram Stoker. Ela, por amar muito o pai, vai decidir, tudo bem, pai, eu respeito, vamos lá, vamos levar, eu vou testar. Ela chega na casa dela, como eu falei para vocês, ela ainda não tem muita bagagem literária. Ela pega o Drácula e começa a ler. Quem já leu o Drácula sabe que ele foi escrito num estilo de cartas, né? Epistolar. São os personagens, eles contam entre si a história e não é tão fácil assim. É uma literatura difícil. Existem, claro, pessoas que são gênios da literatura, que pode até ser o caso dela, que vai pegar esse livro, vai destrinchar ele, e ainda vai passar para a Divina Comédia depois, né? Mas, como a gente está trabalhando com a média aqui, eu, por exemplo, não era um gênio da literatura, eu não comecei com esses clássicos. Mas, como nós estamos trabalhando com a média, ela não vai ter facilidade para ler o Drácula, vai se frustrar com a leitura e vai dizer assim, poxa, meu pai me obrigou a ler esse livro, eu não quero mais ler. E o mínimo que vai acontecer é que essa menina não vai gostar, não quer mais ler livro de vampiro. Ela pode até procurar outros tipos de livro, mas esse tipo de vampiro, ela já se frustrou, ela está traumatizada. E aí a gente tem o final da segunda alternativa, que é não conseguimos apaixonar a menina, fazer ela se apaixonar por literatura. É uma pena, mas a imposição, quando a gente impõe algo a alguém, a gente automaticamente faz com que a pessoa associe aquele prazer a algo obrigatório. Quando, na verdade, a gente precisa, para ler por prazer, a gente precisa gostar daquilo que a gente está fazendo. A gente precisa se apaixonar, amar os livros. É o que no grego se chama philobibion, seria a bibliofilia, a amizade pelos livros, a filia, que é o amor por algo. É você sentir prazer em fazer algo. E no caso da nossa conversa hoje, são os livros, né? Então, a imposição, ela é algo que gera a obrigação. Isso não é legal. E a gente consegue ver isso, esses exemplos, não apenas em casa, essa historinha da Camila com o pai dela. A gente vê isso também nas escolas. A maneira como os alunos recebem os livros, os quais eles são obrigados a ler. Aquelas leituras obrigatórias, né? Aquelas leituras pré-vestibular, e a gente recebe aquela pressão, uma pressão desesperadora de ler tal livro. Eu conto algumas histórias de que quando eu estudava no colégio, eu adorava ler. Eu sempre fui apaixonado por literatura, mas eu tinha dificuldade para ler aqueles livros que o vestibular exigia, ou aquele determinada série no colégio me exigia. Eu lia, eu fazia questão de concluir muito bem a disciplina de literatura, mas não era com desejo. Eu me lembro que alguns livros como Senhora, como O Alto da Barca do Inferno, são clássicos, absolutos, isso não se discute, mas que eles são indicados para um garoto de primeiro ano, com 15, 16 anos. E como eu falei para vocês, se eu for um gêniozinho da literatura, eu vou adorar. Mas se eu não tiver essa facilidade, eu posso olhar para aqueles livros e identificar eles como algo que eu não vou gostar, e isso pode gerar para mim consequências para o resto da minha vida. E por isso que eu falo sempre para as pessoas que eu sou um defensor incansável da leitura. De qualquer livro que vocês quiserem ler, qualquer estilo. A gente pode citar autoajuda, livros eróticos, biografias, até bula de remédio, se vocês quiserem ler, é bom. Porque, como eu falei para vocês, são essas leituras iniciais de nós quando crianças, quando adolescentes, quando chegamos na fase adulta, são essas leituras que a gente está escolhendo que vão fazer toda a diferença. Inclusive para aquelas leituras obrigatórias, porque
a gente sabe também que nem todos os livros a gente precisa ler com prazer. Porque existem muitos livros que a gente precisa ler para cumprir um estágio na nossa vida, ou entender uma disciplina na universidade, enfim. Mas se eu já tenho toda essa estrutura de leitura por prazer, quando eu pego um livro que eu preciso ler, que é necessário para eu cumprir um estágio da minha vida, eu vou ler com mais facilidade, né? Por isso que eu sempre falo, eu sou a favor de qualquer estilo de literatura. E eu vou tentar convencer vocês, nessa nossa conversa aqui, de que vocês também devem ser defensores de qualquer estilo de literatura. Vocês devem ler o que vocês quiserem. Porque a gente tem aqui no Brasil um grande problema. E esse problema ele aparece, vocês todos devem conhecer, que é o índice de leituras, a quantidade de leituras que as pessoas fazem por ano. Vocês rapidamente pensem aqui, quantos livros vocês já leram em 2016? Temos agora cerca de 4 meses apenas em 2016. E tentem lembrar quantos livros vocês já pegaram para ler e concluíram a leitura em 2016. Essa é uma reflexão que eu sempre peço para as pessoas fazerem, porque o Brasil tem índices muito baixos de leitura por ano. E eu tomo por base uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, que em 2007 apontou que os brasileiros liam, em média, 4,7 livros por ano. Infelizmente, em 2013, essa média baixou para 4, ou seja, 0,7 livros já saíram da lista dos brasileiros. Detalhe, essa lista, ela leva em consideração, se vocês quiserem, podem pesquisar Retratos da Leitura no Brasil. Essa lista considera 2 pontos que são muito importantes. O primeiro é que nem todos esses livros eles são leituras por prazer, eles são, também misturam um pouco de leituras obrigatórias. E o outro ponto é que, desses 4 livros por ano que o brasileiro lê, o Retratos da Leitura no Brasil foi muito benevolente, porque o brasileiro não precisa ler completamente o livro, ele precisa ler só até metade, mais ou menos, nos últimos 3 meses. Ou seja, se você nem concluiu a leitura e você levou 3 meses para fazer aquilo, ele já considera que entra nessa média de 4 por ano. Isso daí é uma média muito baixa. Se a gente olha até para o lado, até para a Argentina, que são um povo que lê muito mais do que nós, cerca de 3 vezes mais do que nós, eles leem entre 11 e 12 livros. Os japoneses são aqueles que mais leem no mundo, assim, mais conhecido. Eles leem cerca de 30 livros por ano. A gente aqui está com 4 livros e isso é muito baixo, né? Agora, um ponto interessante da gente destacar é que normalmente as pessoas acham, lá para o Sul e Sudeste, que a gente aqui no Norte e Nordeste lê pouco. Infelizmente, no Norte, aqui, nós lemos realmente muito pouco. A gente lê uma média de 2,7 livros por ano. Agora, no Nordeste é a maior média, 4,3. Esse é um problema que a gente enfrenta no país. A gente tem diversos fatores. Um deles é o analfabetismo, outro deles é um próximo estágio, o analfabetismo funcional. As pessoas sabem ler e escrever, mas elas têm dificuldade para ler. Elas têm dificuldade para desenvolver a leitura, né? E quando o Retratos da Leitura no Brasil começa a pesquisar os motivos que as pessoas dão por não querer ler, 50% das pessoas dizem que elas não têm tempo para ler. Será que é verdade que as pessoas não têm tempo para ler? Porque a gente vê tanto, às vezes a pessoa simplesmente ela quer fazer outra coisa. E o Retratos da Leitura no Brasil mostra também que a leitura ela ocupa a singela posição do 7º lugar. Ela ocupa a 7ª posição na lista daquilo que o brasileiro gosta de fazer mais. Então o brasileiro gosta de ir para um show, assistir a um filme, sair com os amigos, tomar uma cerveja, e lá pelo 7º lugar está a leitura. O que é que eu quero dizer com isso? Falta de tempo não é uma boa desculpa.
Porque se a pessoa chega, um amigo chega com o outro, fulano, vamos tomar uma cerveja ali no bar? Vamos. Ele vai ficar pelo menos umas 2 horas nesse bar. A leitura, ela se faz nesse tempo livre. Então, se ela prefere ir para um bar, então ela não tem falta de tempo. Ela simplesmente prefere fazer outras coisas. Uma outra desculpa, não tem paciência, ou o livro é caro. Alguém já ouviu isso, né? Ah, livros são caros. Mas vamos usar o mesmo exemplo do bar e da cerveja. Se a pessoa comprar 3 cervejas por R$10, são R$30. Eu tenho certeza absoluta que se você não quiser comprar um livro novo por R$30, tudo bem. Mas existem livrarias de livros usados que você compra livros a R$1, R$2, R$3, R$5 e livros bons. Então, na verdade, o que o brasileiro enfrenta não é falta de tempo, é falta de interesse. E esse interesse, ele é muito estimulado por diversas pessoas, diversos instrumentos que podem surgir na vida desse leitor em potencial. A primeira delas, quem mais influenciou os leitores a ler, é o professor ou a professora. Porque se a gente levar em consideração que os alunos, quando são crianças, passam grande parte do seu dia numa escola, é porque eles sofrem uma influência forte dos pais. E 43% das pessoas que mais influenciaram os leitores a ler está a mãe ou a responsável do sexo feminino, e logo depois o pai. Eu tive um privilégio muito grande de ter pais que me incentivavam a leitura. Eu me lembro de histórias de que eu era apaixonado por leitura desde pequeno. E o meu pai, o que ele fazia comigo, meu pai e minha mãe? Quando eu chegava numa livraria, eu escolhia 10 livros, digamos. Eu pegava, eu quero esse, 10 livros. O meu pai olhava para os 10 livros, ele sabia, ele tinha certeza que eu não ia ler todos aqueles livros. Eu ia ler metade. Mas o que ele fazia? Tudo bem, meu filho, pega esses livros, a gente leva, os livros vão ficar lá em casa. Eu passava o final de semana inteiro extasiado com aqueles livros. A semana toda eu brincava com meus amigos dizendo, eu li tal livro, eu escutei tal história. E isso me fez gostar demais da leitura. Isso me fez sempre pensar que o sábado, que era o dia que meu pai me levava para a livraria, era o melhor dia da semana. Porque eu podia chegar na livraria e escolher qualquer livro e ele ia me dar. Claro que ele tinha cuidado, sim, de orientar uma leitura ou outra para mim. Mas ele nunca me obrigou a fazer a leitura que ele gostaria. E meu pai é escritor. Ele tinha todos os motivos na cabeça prováveis de dizer que eu não deveria ler os livros bobinhos. Eu deveria ler leituras obrigatórias, os clássicos. E ele nunca fez isso. Isso é um privilégio que eu tenho. Então, uma sugestão que eu dou a todos vocês, nunca deixem uma criança, sem livros nas mãos. Nunca neguem um livro para uma criança. Qualquer livro que ela quiser, claro, tomando os cuidados das faixas etárias, devem ser tomados, claro, mas não neguem livros para elas. Sempre entreguem a eles os livros que eles precisam. E o que você aprende amando os livros? O que eu aprendi na minha vida, né? Eu aprendi 3 coisas. Uma delas foi que a leitura me traz empatia. Eu consigo entender o que o outro sente, porque eu consigo experimentar o que aquele personagem ou aquele autor passou. Eu consigo entender que o outro necessita de algo. Eu consigo lembrar que ele também é um ser humano. E isso é empatia. Foi uma das primeiras coisas que a literatura me ensinou. O amor pelos livros. O segundo é o respeito. Eu entender que o outro tem seus próprios gostos. O que o budismo fala é que todos estão em busca da felicidade. Então todos nós queremos ser felizes. Eu tenho que respeitar o seu desejo de ser feliz. E se o seu desejo de ser feliz é ler um livro na saga Crepúsculo, um Harry Potter, seja feliz. E a terceira coisa é o carinho. Eu separei essas duas imagens porque esse ator, o Danny Trejo, ele faz filmes sempre muito violentos, muito sanguinolentos, com um machete. E ele sempre na época do Natal, ele participa de um programa de televisão
sempre lendo para crianças. Isso aí a gente consegue, com a leitura, a gente consegue ter carinho pelo outro e pelos livros, né? E daí, para finalizar, eu devo imaginar que alguns de vocês devem se perguntar, que eu apresentei que diz que o Brasil é um país que lê pouco. Então, por que eu decidi criar uma editora num país que lê tão pouco? E a resposta que eu posso dar para vocês é que, como eu sou apaixonado por livros, eu me sinto na obrigação de fazer com que vocês e todos os leitores vejam e encontrem aquele livro pelo qual vocês vão se apaixonar. Então eu devo exercer meu trabalho de modo que vocês alcancem esse amor também, que vocês experimentem o que eu sinto pelos livros, que é o amor e o prazer, né? Eu separei essa frase do Todorov, que ele tenta definir isso daqui. Somos todos feitos do que os outros nos dão. Primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. Muito obrigado.